Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez essa aula não faça muito sentido, né, se você não está matriculado no curso. Né? Na aula de hoje, a gente vai ver dois conteúdos, que é o conteúdo de parentesco, né, e o conteúdo de rig, usando o recurso de armature. Então, essa é a minha meta. Eu tô falando isso no começo antes de gravar, então Deus sabe que pode dar tudo errado. Mas esses são os dois conteúdos que eu quero cobrir nessa gravação. Né? Só que a gente tem um horário limitado até o horário final da aula, então eu vou ver até onde eu consigo ir com isso aqui. Tá? Para fazer essa aula, eu criei esse modelo desse guindaste e eu fiz ele com uma série de peças aqui, ó. Então, cada peça do guindaste aqui, ó, tá colorida diferente, né? E tá nomeada diferente também. Então, eu tenho a base do meu guindaste, a cabine do meu guindaste, o guincho do guindaste, a corda do guindaste e o gancho, né? Que é aonde vai fincar as coisas, tá? E aí, eu estou supondo que eu quero que esse elemento ele seja animado ou que ele seja controlado de alguma forma num jogo ou numa animação, né? Então, quando a gente quer controlar um objeto, ou seja, eu quero que esse objeto ele não fique só nessa pose, né? Eu vou querer também que ele tenha, de repente, outras poses para poder, né, o gancho abaixar e pegar as coisas, né? Então aqui, ó, já dá para ver que se eu quiser fazer esse gancho chegar aqui embaixo, né, e abaixar isso aqui, ó, já dá para ver que se eu for rotacionar isso direto aqui, ó, eu já vou desmontar meu objeto em vez de, ou seja, não é tão prático de posicionar ele. Se eu quiser, por exemplo, que que a cabine gire levando o gancho para algum lugar e rotacionando, a gente vai ver que também não é tão simples, não é só eu selecionar e rotacionar, né? Ou seja, a coisa não funciona diretamente. Então, quando a gente fala sobre rig, né? Quando a gente fala sobre rig é, antes de mais nada, um sistema de controle que vai facilitar a gestão do objeto. Então, o rig ele não necessariamente ele precisa ser um objeto novo, ou precisa depender de algo além do que está aqui. O rig pode ser só a organização que você faz dos objetos em cena, tá? É comum a gente associar o rig a um tipo específico de objeto do Blender, que é o Armature, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas o rig ele não depende disso. Rig tem que ser entendido primeiro como um sistema de controle, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é que rig é um mecanismo de controle, tá? No caso desse objeto aqui, ó, o meu rig ele pode começar com a posição das origens. Então, as origens são o primeiro sistema de rig que a gente tem. Ou seja, aonde eu colocar essa bolinha aqui, ó, vai me ajudar a definir como que o objeto mexe. Então, a posição da origem é fundamental para um sistema de controle. Ou seja, cada objeto desse aqui, na verdade, tem uma origem muito bem posicionada. Né? A base tem uma origem que está logo embaixo aqui, garantindo que está encostando no solo. Né? A corda ela tem um ponto de giro que coincide com o mecanismo do gancho. Eu podia fazer ela até mais interessante. Por exemplo, se eu quisesse que a corda girasse ao redor desse controle, eu poderia colocar a origem coincidindo com o centro desse objeto, né? Mesmo que os vértices não coincidissem.
né? E aí, na hora que eu girasse ela, ela giraria a partir desse mecanismo, né? Então a posição da origem, ela é um elemento importante para a gente, né? Isso vai funcionar, por exemplo, se esse gancho aqui, se eu encaixar ele preciso aqui na ponta da minha corda, né? E eu girar esse gancho aqui, ó, ele vai girar de forma encaixada, tá? Então, quando a gente estiver pensando em rig, né, é bom começar pensando na origem do objeto, né, ou nas origens do objeto, considerando que a origem é o ponto de pivô natural do objeto, ou seja, é por onde a coisa roda, é por onde que a coisa cresce também, né? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, essa corda encolhendo ou descendo, né, ela vai crescer a partir do ponto que eu criei, né? Não que não dê para alterar, né? Quem está acompanhando as aulas na ordem do playlist já viu que tem uma, né, se você assistiu às aulas, vai ver que a gente já viu que dá para modificar o ponto de pivô, né? E dá para alterar ele temporariamente, né? Ou seja, eu posso vir aqui e pedir para o cursor ser o ponto de pivô. Então isso é editável, tá? Mas a origem ela seria o ponto natural de rotação. Então se eu for levar isso para outro software, saber que o ponto de giro está num lugar que vai ser reconhecido é muito importante, tá? Isso foi a primeira coisa que eu falei, tá, gente, no dia de hoje. Então, se você estiver fazendo anotações, por favor, façam anotações para ajudar vocês a lembrarem das coisas. Anota isso. Tipo, o rig é um sistema de controle e a origem seria a primeira preocupação nossa no processo de modelagem em relação a esse sistema de controle, tá? A segunda questão que a gente vai ter no rig é o parentesco. Cada objeto aqui, ó, tem a mesma força na hierarquia da cena. Ou seja, cada objeto aqui está sendo tratado como indivíduo, né? Ou seja, cada objeto tem a sua independência aqui, né? Ou seja, se eu pegar a cabine, ela movimenta e ela não tem nenhuma relação com nenhum outro objeto, né? Só que dentro de uma cena do Blender, eu posso falar que os objetos eles possuem relações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu falar que a cabine está diretamente relacionada à base, então toda vez que eu mover a base, a cabine vai mover também. E essa relação a gente chama de parentesco, né? Ou seja, seria a hierarquia da cena. A hierarquia da cena a gente pode ver por aqui, ó. Todos os objetos eles têm a mesma hierarquia, assim como todas as malhas são subordinadas ao seu objeto, né? Então, essa escadinha aqui, ó, é uma hierarquia. Olha só, essa origem manda nesses vértices que manda nesse material, ó. Então, existe uma hierarquia. Aonde eu levar essa origem, esses vértices vão junto, né? Aonde eu levar esses vértices, esse material vai junto. Então, isso aqui é uma hierarquia. Só que essa hierarquia ela pode acontecer entre origens, né? Ou seja, um objeto pode mandar em outro objeto. Ou seja, ele pode ser pai de outro objeto, né? Tem mais de um lugar e mais de um jeito de fazer isso para demonstrar, tá? Eu vou começar pegando o próprio objeto aqui que eu tenho a cabine. E existe um menu de relações aqui, ó. Existe um menu de relações, aonde eu falo quem é o pai dele. Olha só, eu posso vir aqui e falar que a base é pai do guincho, né? E aí, ó, quando eu mover a base, a cabine vai junto. E a gente vai ver aqui na hierarquia que está subordinado, ó. Ou seja, a cabine está subordinada à base, ó. Então eu posso fazer uma cadeia de hierarquias. Eu vou limpar aqui
essa relação aqui, né, eu posso fazer uma cadeia de hierarquias para que a base mande na cabine, a cabine mande no guincho, o guincho mande na corda e a corda mande no gancho. Ou seja, eu posso fazer uma sequência de hierarquias aqui. Eu posso ir objeto por objeto aqui, mas eu também posso fazer isso pelo próprio outliner. Se eu mover um objeto aqui, ó, se eu segurar Shift, que é a instrução que está acontecendo logo em cima do meu objeto, ó, eu posso mover dentro de uma coleção. Se eu segurar o Ctrl, eu vou fazer o link do objeto com uma coleção, mas se eu segurar Shift, eu faço o parentesco. Então, se eu soltar aqui, ó, então agora o gancho é filho do guincho, né? E se eu selecionar aqui, ó, e jogar para fora, estou segurando o Shift, e se eu jogar para fora, eu vou limpar o parentesco. Então eu posso jogar o objeto para dentro ou para fora do outro. No caso aqui, o gancho seria filho da corda. Então eu posso vir aqui, segurar o Shift, e agora o gancho é filho da corda, né? Também é possível fazer isso dentro do menu de relações aqui, ó, né? Então, menu de relações não, desculpa gente, o menu de parentesco, aonde eu tenho todos os tipos de parentesco possível, né? Inclusive tem a opção de limpar. Então, dá para ver que eu tenho uma lista de tipos de parentescos. Olha quantos tipos de parentesco eu tenho. A gente está começando pelo primeiro, que é o objeto. E o meu objetivo é chegar nesse segundo aqui, ó, tá? A gente não vai ver todos esses agora, é coisa pra caramba. Então, meu objetivo é ficar nesses dois aqui, ó, o objeto e o armature deform, tá? Então, aqui, ó, o parentesco objeto significa que se eu selecionar dois objetos, eu consigo fazer o parentesco. Se eu selecionar, na verdade, vários objetos, eu consigo fazer o parentesco, né? Ou seja, se eu quiser fazer o parentesco de todos os objetos, vamos supor que eu quero que todos os objetos sejam filho da base, né? Que não existe essa hierarquia aqui. Vamos vir aqui, ó. Deixa eu limpar isso daqui. Ou seja, quando você quiser fazer múltiplos parentescos, você pode selecionar todos. E aí o Blender vai usar um conceito que ele tem, que é o conceito do objeto ativo ou do elemento ativo, tá? O elemento ativo, geralmente ele é o elemento que você vê o nome aqui. O elemento ativo, geralmente ele está selecionado mais claro aqui. E ele tem o outline mais claro aqui também. Então, esse é o elemento ativo. O elemento ativo, ele vai ser o quê? Ele vai ser o pai dos elementos selecionados. Então, dentro do Blender, a gente tem um conceito de objeto selecionado. Apareceu mensagem aqui do Telegram. Deixa eu ligar um não perturbe aqui, para as mensagens não pipocarem aqui. Mas vamos repetir isso aqui, ó. No Blender, a gente tem um conceito de objeto selecionado, que são esses objetos que estão marcados e estão com laranja mais escuro. E você tem um conceito de objeto ativo, que é um objeto que, além de selecionado, ele é destacado em relação aos outros. O objeto ativo, ele é o último objeto que você selecionou, tá? Ele é o último objeto de uma seleção, tá? Então, o último selecionado vai ser o objeto ativo. Então, o que acontece? Se eu vier aqui em parentesco e falar para ele criar o parentesco de objeto, ele vai falar que todo mundo é filho da base. E ele vai criar, inclusive, essa linha pontilhada aqui, ó, apontando as origens para o pai. Então, ele fala assim, ó, as origens estão ligadas à origem da base. Não é o que eu quero, mas agora todos esses objetos obedecem à base. E todos eles vão ter, nas relações aqui, ó, o objeto base como objeto pai, ó. Então agora todos eles são filhos da base. E a gente tem aqui, ó, a base indicando isso. De novo, não é o que eu quero, porque isso não resolve o problema de mover a cabine e mover. O que eu quero é uma cadência
de hierarquias. Então eu quero, na verdade, que o guincho seja filho da cabine, né? Ou seja, eu quero que a corda seja filha do guincho e que o gancho seja filho da corda. Então eu quero essa cadeia de objeto aqui, porque aí na hora que eu mover o objeto, eu vou conseguir girar ele e cada elemento da minha hierarquia está obedecendo o próximo da fila, né? Então isso transforma o meu objeto num objeto rigado. Ou seja, a primeira forma de você definir um rig é através do parentesco. Então, o bom posicionamento de origens, e uma boa cadeia de parentesco vai fazer uma boa relação de rig, tá? Aqui eu vou zerar os valores de todo mundo aqui, tá? Vou zerar na mão. Só para mostrar. Eu fiz um. Tem um aqui que eu quero arrumar a posição dele. Eu mexi e não prestei atenção. Deixa aqui. Então aqui ele já está no repouso dele. Tem como limpar por aqui também, tá? Existe como limpar posição, rotação e escala, né? Mas eu limpei manualmente, mostrar que na verdade agora eu estou controlando. Quando que esse tipo de rig é interessante, tá? Esse tipo de rig é interessante quando eu vou controlar por código as coisas, eu vou controlar no motor a coisa. Então eu vou falar que cada peça do objeto reage de acordo com uma situação diferente. Então, se eu estiver animando, não é tão interessante, porque se eu for animar, cada objeto vai ter uma ação própria. Então, eu vou ter, na verdade, para poder fazer o guindaste mexendo, eu vou ter que tocar o quê? Uma animação para cada um desses objetos. Então, eu vou ter que tocar 5 animações para fazer um movimento, né? Também esse tipo de rig, ele não permite que eu faça dobras ou deformações na superfície, tá? Então, ele é ideal para coisas mecânicas, para objetos que são rígidos, né? Então, é o caso de um carro, por exemplo, né? O mesmo assim, guindaste, né? Essa parte dele aqui, às vezes você vai querer que funcione assim com parentesco. Mas tem um certo limite, tá? Ou seja, não dá para resolver tudo de um jogo com esse sistema. Algumas coisas vão ser interessantes com esse sistema de parentesco, tá? Lembrando que o parentesco ele só funciona bem se você tiver feito realmente uma boa relação de origens também, tá? Senão, você pode, em vez de gerar uma solução, gerar um problema, tá? Aqui a gente tem um problema, na verdade, aqui, que na verdade minha corda, ela vai ser sempre dura, né? Então ela não é flexível, né? Então a minha corda, ela não funciona dentro desse rolê, eu não consigo dobrar ou envergar ela, né? Então, por que às vezes a gente precisa? Às vezes a gente precisa concentrar animações. Então, essa é uma necessidade que a gente tem, que é o objeto inteiro, ele tem um único controle de animação, né? Ou seja, eu preciso que todas as animações estejam num único lugar. E porque às vezes eu preciso deformar peças, ou seja, porque às vezes eu preciso deformar, é que a gente tem o armature, tá? O armature, ele vai permitir que eu possa concentrar todas as minhas animações num único objeto, ou seja, todos os movimentos que eu fizer
vão cair num único objeto, então quando eu tiver que mexer o objeto, eu não vou ter que tocar 5 animações para cada movimento, eu vou tocar uma animação só e ele vai mover ou o objeto, ou quantos objetos eu quiser. O Armature ele pode mandar em múltiplos objetos, ou ele pode mandar em pedaços do objeto, né? E o Armature também permite que eu faça deformações. Ou seja, ele vai permitir que eu pegue essa parte rígida aqui e faça ela ter uma forma diferente, né? Ou seja, vai permitir que eu tenha deformações disso. Então, o Armature ele vai me dar um controle maior sobre o objeto. No caso desse objeto aqui, ó, eu vou precisar construir um controle para a base, né? Ou seja, eu preciso criar um controle para minha base, um controle para minha cabine, um controle para o meu braço. E na casa da corda, eu vou precisar que tenham mais de um controle. Vamos supor que eu vou colocar 3 controles para a corda poder fazer o quê? Para ela poder fazer as deformações. Vamos supor que eu quero fazer ela muito flexível. Vamos pensar que eu quero fazer ela com 5, né? Vamos pensar com 5. Né? E aí, então, quer dizer que eu posso pegar a corda e fazer poses mais elaboradas, né? Aqui eu fiz 4, 5, né? Então eu vou pensar que eu preciso de quê? De 5 controles aqui. E eu preciso de um controle para o gancho. Então, ao invés de ter as peças conectadas assim, ó, eu posso juntar elas todas num objeto só se eu quiser. Ou seja, eu posso fazer com que todas essas peças agora, que eu vou ter o rig, elas estejam no objeto. Lembrando que não é obrigatório. Eu posso ter as peças separadas e eu posso tê-las junto. E eu posso ter um mix de peças separadas e peças junto, né? Só que eu vou fazer o quê? Eu vou juntar todas essas peças num objeto só. E agora todos os meus objetos vão ser unidos num objeto que eu vou chamar guindaste. Que vai ter uma malha guindaste. E eu não preciso desse material. Deixa eu o material. E nesse objeto, eu vou dividir quem eu quero controlar. Ou seja, em vez de ter uma lista de objetos, eu vou ter uma lista de peças do objeto. Então eu vou usar um negócio que chama Vertex Group. Ou seja, cada peça do meu objeto e cada pedaço que eu quero controlar vai virar um grupo de vértices. E porque vai virar um grupo de vértices, eu vou ter controle individual sobre cada pedaço do meu modelo. Significa que eu vou levar menos modelos para o meu motor e eu vou ter mais flexibilidade de controle nesse modelo. Tá? Então eu vou entrar no modo Edit. Eu vou começar pela base. Tá? Então eu vou selecionar todos os vértices que estão na base. Né? Vou selecionar todos os vértices que estão na base. E vou criar um grupo de vértices chamado base. Tá? Esse grupo de vértices ainda está vazio. Ele ainda não está associado a esses vértices. Ou seja, eu tenho uma caixa vazia aqui, uma gaveta. Né? Mas não tem nada dentro dela. Para eu colocar os vértices dentro dessa área, eu preciso de um comando que chama assign. Ou seja, eu preciso desse comando aqui, ó. Se eu apertar esse comando aqui, ó, eles vão lá para dentro. Mas eu não estou vendo que eles estão lá dentro. Então, eu vou ligar aqui, ó, no nosso controle de visualização, eu vou ligar uma opção que chama peso de grupo de vértices, ou Vertex Group Weight. Tá? E ele vai me mostrar o quê? Ele vai mostrar aqui, quando eu der assign nos vértices da base, vai ficar vermelho. Isso quer dizer que tem um peso de 1, ou seja, tem esse peso aqui, ó, assimilado
a esse controle, né? A esse vertex group. Eu vou fazer isso para cada uma das minhas peças. Ou seja, eu vou criar um grupo novo aqui, ó, chamado cabine. Vou selecionar as peças da cabine e vou dar assign. Então, ao invés de fazer vários objetos, eu estou fazendo várias identidades de peça, né? Ou seja, cada um desses grupos é uma identidade de peças. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com o guincho. Então, guincho. E eu vou dar assign. Então, aqui, ó, se eu selecionar, dá para ver, ó, cada grupo, ó. Então, grupo guincho, grupo cabine, grupo base, né? E o da corda, ele vai ser um pouquinho diferente, porque o da corda, ele não vai ser um grupo só. O da corda, eu preciso de 5 grupos, né? Eu vou desligar rapidinho aqui o Vertex Group Weights. E eu vou cortar a minha corda em partes para ter os grupos de cada peça, né? Então aqui, ó, cada um desses cortes aqui, ó, vai ser um grupo de vértices. Então, em vez de ter um grupo só, eu vou ter um grupo para a base da corda, um grupo para a parte secundária, para a parte terciária. Então, eu vou criar aqui, ó, um grupo que vai chamar corda 01, né? Um grupo que vai chamar corda 02. E assim por diante. Vou narrar todos, né? Corda 03. Quem está assistindo, eu sempre peço, tenha paciência. Essas aulas são longas e eu vou devagar. Opa, isso aqui não é 04 não, esse aqui é 04. E aqui, um grupo chamado corda 05. Então, cada um desses aqui, ó, vai ser um pedaço da corda. Então, vamos voltar aqui com o meu Vertex Group Weights. E vamos dar assign da corda 1. E aqui, ó, vocês vão ver um gradiente, ó. Um gradiente. Significa que ele manda nesses vértices, mas ele está perdendo influência até chegar nesses aqui, ó. Então, esse aqui, ó, vermelho, é valor de 1 de peso. Amarelo é valor de 0,75. Verde é valor de meio. Azul é valor de 0,250. Como não tem vértice aqui, isso não vai fazer muita diferença para mim. Mas eu posso ter vértices que têm uma influência menor. Eu posso ter vértices que disputam influência, por exemplo, né? Aqui no caso, vários vértices vão disputar influência, porque esses vértices vão estar pertencendo tanto ao grupo da corda 1 quanto do grupo da corda 2. Ou seja, esses vértices aqui, ó, eles vão estar em 2 grupos. Ele vai estar nesse grupo e nesse grupo. Esse vértice aqui vai estar nesse grupo e nesse grupo, tá? A coisa é meio visual. Então, eu estou selecionando por face porque fica mais fácil de ver qual que é o pedaço que eu estou chamando de corda 2. Esse aqui é o pedaço chamado corda 3. Esse pedaço vai ser a corda 4. E esse pedaço é a corda 5. E aí, se eu quiser conferir aqui, ó, eu posso só ver se eu estou indo na ordem e avançando a minha seleção, ó. Então, cada uma dessas cordas tem né, cada um desses pedaços de corda tem o seu grupo e tem o assign, né? Ou seja, foi feito a assimilação, tá? O gancho, a gente vai vir aqui criar um grupo para ele também, né? Gancho. E eu vou dar assign. E eu quero selecionar esse daqui também, dar assign. Ou seja, meu gancho vai ser todo esse bloco aqui, ó.
arrumar um pouquinho a posição dele. E aí, o que acontece? Esses grupos de vértices, eles estão aqui, ó. Ou seja, eu consigo ver se o objeto tem os grupos de vértices. E eu consigo ver no modo edit, né? Ou seja, quando a gente vai para o modo edit, eu consigo ver qual que é a relação deles usando essa opção de grupo de vértices, de visualização de grupo de vértices, né? Então eu consigo ver quem é quem aqui, ó. E é um objeto só. Então, isso aqui, ó, é a primeira parte do processo de fazer um rig com armature. A primeira parte, né, se você vai fazer um rig com armature, a primeira etapa, né, a primeira etapa, assim, é difícil falar isso que o computador é não linear, né? A primeira preocupação que eu quero que vocês tenham no processo é: existe vertex group no objeto, ou seja, você tem um modelo, tá? Você tem um modelo e esse modelo tem vertex group. O vertex group está nomeado, ou seja, o nome vai ser super importante. Sem o nome a gente não consegue achar os grupos com o rig. E foi feito o processo de assign, ou seja, foi feito o processo de assimilação desses vértices, né, ao grupo, né? Então, isso aqui tem que ser conferido, né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é desenhar o armature, né? A segunda parte é desenhar o armature, ou seja, eu vou criar um objeto chamado armature e eu quero que ele coincida aqui, ó. Então, eu vou pedir para o meu cursor alinhar com isso aqui, tá? Eu vou usar um comando que é o Shift mais S, que é o snap, tá? Que é um comando de snap. Que vai me dar essa rodinha aqui, ó. Então é o comando snap, que me dá essa rodinha. E aqui eu posso falar que eu quero meu cursor alinhado com o selecionado. E aí meu cursor está exatamente aqui, ó, na base do objeto, tá? Então eu vou adicionar o armature, né? Então eu vou adicionar o armature. Quando eu adicionar o armature, vai vir esse objeto aqui, ó, que é um bone. Mas eu não estou vendo ele muito bem porque ele está dentro do objeto, né? Eu posso usar o wireframe para poder ver as coisas, né? Então eu posso vir aqui eu ver o wireframe para ver que ele está lá dentro, tá? Isso é bem legal que eu posso usar o wireframe para ver isso. Mas eu também posso pegar o objeto e nas opções de Viewport Display eu posso falar que ele está sempre na frente. E eu posso pedir para ele ser sempre wireframe também, mas eu peço geralmente isso porque eu quero ver melhor. Então eu tenho aqui, ó, um objeto armature. E esse objeto armature, ele vai ser o meu guindaste rig, tá? Que vai ter um bloco de dados chamado guindaste rig também, né? Ou seja, ele vai ter aqui um painel que controla essas opções aqui. E ele vai ter o quê? Ele vai ter um osso lá dentro, ó. Ou seja, dentro do meu objeto armature, existe um objeto chamado bone, que tem um menu para ele também, ó. Ele tem um menu onde eu posso nomear ele e onde eu posso configurar ele, se eu quiser, né? Falando se ele vai deformar o objeto ou não, né? Então a gente vai usar esse tipo de configuração. O bone, ele tem
geralmente um ponto de pivô e uma direção. Então, essa base aqui, ó, vai fazer para mim o mesmo trabalho que a origem fazia no primeiro rig que eu fiz hoje. Quando eu estava fazendo parentesco, a minha preocupação era com a origem. Quando eu usar Bone, eu vou preocupar com o quê? Com essa base dele, né? Ou seja, essa base é que vai fazer a minha relação de rotação e escala. Tá? Então, eu vou entrar no modo Edit do rig. O modo Edit do rig vai funcionar igual o modo Edit da modelagem, ou seja, eu vou ter o Grab, Rotate e Scale funcionando do mesmo jeito. Tá? E eu vou ter alguns comandos que são semelhantes. Né? Eu vou ter controle de rotação, eu vou ter o extrude, que é igual o extrude da coisa, então eu posso pegar uma ponta do bone da extrude, eu vou ter subdivisão de bone, então eu tenho mais ou menos os mesmos comandos para editar o armature que eu tenho para modelagem de objeto. Né? Então, se você está vendo essa aula fora de ordem, é importante que você veja as ferramentas de modelagem na playlist de criação de assets 1, para você ver assim, ah tá, então essas ferramentas já foram passadas e os atalhos já foram passados, exato. Mas são os mesmos atalhos e é o mesmo comportamento, tá? Aqui, eu criei um bone. Esse bone, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter exatamente o mesmo nome do grupo de vértices que eu quero mandar nele. Então, se eu tenho um grupo de vértices chamado base, meu bone tem que ter exatamente o mesmo nome. E exatamente a mesma configuração de maiúscula e minúscula, tá? O nome tem que ser preciso. Porque senão o software não vai entender quem que ele tem que fazer a conexão, em quem que ele tem que fazer o bind, né? A ligação, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para criar um bone para a cabine, né? Ou seja, eu vou vir aqui na minha cabine, né? Aliás, minha cabine tá... Deixa eu dar um hide aqui. Minha cabine tá tortinha. Quando é que eu entortei ela? Gente. Minha cabine tá tortinha. Tortinha, tortinha. Não tem problema não. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar isso aqui. X. Vamos refazer ela. Tá bom. O que eu quero aqui dessa peça aqui, ó? O que eu quero dessa peça é o centro dela. Então eu vou usar aquele mesmo snap que eu usei mais cedo, né? Lembrando que o atalho que eu estou usando é Shift mais S, mas o comando chama Snap, tá? O comando chama Snap. E você consegue achar pela busca do Blender, né? O comando de Snap, né? Então você vai ter as opções todas também, se você usar a busca do Blender. A busca do Blender é F3, tá? Se alguém estiver se perguntando, mas busca do Blender o F3 é a busca, então se você não lembrar do atalho. E aqui que eu quero? Eu quero dar esse comando, Shift S, e falar que eu quero meu cursor para a seleção. Eu vou sair agora do modo Edit desse objeto e vou entrar no modo Edit do rig, né? Ou seja, eu estou entrando no modo Edit do rig e vou adicionar um bone aqui, ó. Ou seja, esse bone aqui, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser a minha cabine. Então, vamos nomear isso aqui, ó. E ele vai ter o nome de cabine. Então, eu tenho agora um bone para base e um bone para cabine. Eu vou fazer a mesma coisa para o meu guincho, né? Ou seja, eu tenho aqui... Deixa eu desligar por enquanto esse
Deixa eu vir aqui, ó. Aí eu vou ligar o raio-x aqui só para a gente selecionar aqui os vértices centrais, ó. Selecionei os dois vértices centrais. Shift S, cursor para selecionado. Vou sair do modo edit de um objeto, entrar no modo edit do outro objeto, tá? E adicionar o meu bone de guincho, né? Eu estou fazendo ele vir até aqui, ó, mas é para ficar visual. Ele funcionaria por aqui também, tá? Então, esse bone aqui, ó, que eu acabei de criar, né? O bone que eu acabei de criar aqui, que é esse daqui, ele vai ter o nome guincho. Então, eu estou copiando os nomes e colando para não ter erro, tá? Tô fazendo do jeito mais lento possível, né? Ou seja, eu estou fazendo a coisa do jeito mais devagarzinho possível, tá? Para a gente poder ter uma visão do processo, tá? Mas existem atalhos para as coisas, tá, gente? Então você pode entrar no modo edit de um objeto de forma mais rápida, né? Então a gente tem atalhos para as coisas. O atalho para entrar e sair do modo edit é Tab. Então Tab entra e sai do modo edit, tá? Mas eu vou vir aqui, voltar aqui no meu Edit Mode aqui. E aqui, ó, o que é interessante desse cara aqui, ó? Aqui eu vou ter 5 bones. Porque isso aqui vai fazer a deformação do objeto. E aí eu vou adicionar, mesma coisa, o cursor pré-selecionado, modo edit, né, quer dizer, modo objeto, modo edit. E aqui eu vou adicionar um bone. Só que aqui, ó, o que acontece? Eu não estou vendo aonde que eu vou encaixar os meus bones. Então eu vou pedir pro desenho do meu software desenhar o wireframe para mim. Ou seja, aqui eu vou pedir para ver o wireframe. Deixa eu desligar esse raio-x. Então agora eu tenho aonde que acaba cada um dos meus cortes. Ó. Então, na hora que eu tiver adicionando meu bone aqui, ó, ou seja, na hora que eu criar um bone dentro do meu rig aqui, ó, vou adicionar aqui e eu vou puxar ele para cá, ó. Eu sei para onde que eu tenho que colocar aqui, ó. Ou seja, esse aqui, ó, é minha corda. Né? Essa aqui é a minha corda. 01, né? Ou seja, é a primeira peça da corda. E agora eu posso usar o extrude, que é uma coisa que eu não usei ainda. Eu posso usar o extrude para criar a sequência de bones. Então aqui, ó, eu dei um extrude, ele criou a corda 01.1, que eu vou chamar de corda 2. Eu vou dar um extrude aqui. E ele vai criar a corda 03. Vou dar um outro extrude aqui, ó. Esse aqui vai ser minha corda 4. E, finalmente, eu vou ter a corda 5. Eu posso, inclusive, criar com extrude o controle do gancho. Eu não quero, porque eu quero continuar usando esse processo de colocação de peça, né? Então eu vou adicionar, na verdade, o meu gancho. E eu não sei qual que é a melhor posição para colocar ele aqui não, mas talvez assim, talvez assim. Falando onde é que está a ponta dele. Vou fazer para baixo só, né? Vou fazer para baixo só. Depois eu penso nisso aqui. Né? Então esse aqui é o meu gancho. Esse aqui é o meu gancho. Certo?
Pois é, aqui, ó, a gente vai deparar com uma outra questão, ó. Os bones têm que ter a mesma relação de parentesco que o meu objeto inicial. Ou seja, no começo da aula eu montei uma série de objetos e eu criei uma relação de hierarquia entre eles. Essa mesma relação de hierarquia tem que existir aqui, ó. Ou seja, esse bone aqui tem que ser filho desse bone, ele tem que estar por dentro aqui, né? Aqui vocês vão ver que não tem o drag and drop bonitinho funcionando. A gente vai usar realmente o atalho, né? Ou seja, eu vou selecionar os dois objetos, vou no comando de parentesco e vou criar um parentesco entre os dois bones, tá? E ele vai perguntar se eu quero conectar os dois bones, ou seja, se eu quero conectar os dois ou se eu quero manter a distância. Se eu conectar, ele vai tirar o bone de onde eu coloquei, ele vai ligar um no outro. Então, eu quero, na verdade, fazer o parentesco. O atalho vai estar escrito do lado do comando no Blender, né? Então, toda vez que você achar um comando, você vai ver que o atalho está do lado. E eu quero manter a distância, ou seja, eu quero que esse objeto tenha relação com esse, mas eu quero manter a distância. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então, armature, parentesco, mantendo a distância, keep offset, né? Mesma coisa aqui, ó. Aí eu vou usar o atalho aqui, ó, Ctrl P, keep offset. Agora, aqui, ó, por exemplo, que está exatamente no mesmo lugar, eu posso fazer um connected, né? Olha só, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e fazer um conectado. Não faz diferença nesse caso, né? O objeto ele está colado com o outro, então eu posso usar a opção conectado. Se você errar, lembra, tem sempre o menuzinho de edição que permite que você altere as coisas aqui, ó. Então, esse foi o meu desenho de rig, né? Ou seja, agora eu tenho, né? Eu adicionei o rig, né? Adicionei os bones com os nomes e posição. E além disso, né? Vamos pôr bones posicionados. Posição. Então, adicionei os bones, nomeei e fiz a relação de parentesco. Tá? Então, eu tenho que fazer isso no Armature. Né? Se eu não fizer isso aqui, ó, nome errado vai dar erro, posição errada vai dar erro, falta de parentesco vai dar erro. Então, você tem que ter essa cadeia de produção bem feita. Tá? Então, com isso, eu tenho o objeto Armature feito. E agora, a gente quer fazer a relação entre um e outro. Né? Ou seja, agora eu quero que o meu guindaste seja filho, ou seja, seja subordinado ao Armature. Tá? E aí, para fazer isso, eu tenho que explicar uma outra coisa, porque obviamente que minha aula se expande, ela não é objetiva e não é tipo, faça um rig em 5 minutos. Não, ela é tipo um tanto de conteúdo sobre a coisa, tá? Quem vai fazer a ponte entre o meu objeto, né, ou seja, o meu modelo, que tem vertex group, minha letra, é porque eu estou correndo com a escrita, né? Eu posso fazer devagarzinho. E meu armature, que tem os bones, lembrando que aqui, ó, os nomes de um e outro, né? Ou seja, aqui os nomes eles coincidem, né? Os nomes eles são coincidentes, né? Então existe a mesma relação de nome, né? Existe a relação de assign, né? Quem vai fazer essa ponte é um modificador. E aí, então essa é a nossa primeira aula sobre modificadores também, tá?
é um modificador que vai fazer a conexão entre um e outro. Então aqui a gente vai ter um modifier que vai fazer isso. Tá? O modificador, o que o modificador faz? O que isso aqui faz, essa lista gigante de recursos faz? Isso aqui permite que eu altere o resultado visual do objeto sem alterar o resultado dos meus vértices originais. Ou seja, ele vai permitir que eu mude a posição dos vértices no modo objeto sem afetar a posição dos vértices originais. Então esse é um jeito de transformação não destrutiva. Tá? Então a gente vai ter 4 categorias de modificadores, tá? Os de transformação de dados, de transferência de dados, que chamam modify. Não, você leva o dado de um objeto para outro, de um conteúdo para outro. Os que geram vértices virtuais. E esses aqui, geralmente, eles aumentam o número de polígonos do nosso modelo. Então, a gente não está usando eles agora no primeiro período do curso de jogos, para realmente não gerar um peso estranho nos modelos, não ficar imprevisível, tá? Tem os de deformação, que é onde está o nosso armature, olha só ele aqui. Ou seja, ele vai deformar o meu modelo, vai mudar a posição dos vértices. E a gente tem os de física, que são muito legais, mas não são compatíveis com a Unity, porque dependem do motor de física do Blender, tá? Então a gente tem um modificador chamado armature, que pode escolher qual objeto o armature vai comandar o meu modelo. Então eu consigo fazer com que um modificador faça essa ponte. Só que a gente não vai adicionar esse modificador pura e simplesmente porque a gente tem um comando que vai fazer 2 coisas ao mesmo tempo para a gente. Ou seja, quando eu selecionar a minha malha e depois selecionar meu rig como ativo, né, como objeto ativo, eu tenho o comando de parentesco que chama Armature Deform, que eu falei, que era onde a gente queria chegar com a aula teórica de hoje. Ou seja, existe um comando para acrescentar esse modificador fazendo o parentesco entre os objetos. Então, se eu vier aqui e falar que eu quero um parentesco com a Armature Deform, ele vai criar um modificador para mim, já ligando né, o conteúdo, ou seja, ele criou para mim o modificador e ele fez também o quê? A relação de parentesco, ou seja, o meu guindaste malha também é filho da origem, né? Então, isso aqui está mandando tanto no modo objeto quanto no modo pose. No modo pose, eu vou ter, olha só os vértices que eu deixei para trás, ótimo, ótimo. Isso aqui é importante. Ou seja, eu vou ter o controle aqui. Aí você fala, Daniel, mas deu ruim, não deu? Deu ruim. Ó. A gente tem vértices que não foram associados. Tem vértices que não foram associados ao meu modelo, né? Como é que eu faço agora? Bom, isso aqui, ó, é extremamente comum de acontecer. Ou seja, você tem vértices que não estavam visíveis quando você selecionou, então você não viu que ele estava ficando de fora. Então, esses vértices aqui, ó, o que eu preciso fazer com eles é selecionar esses vértices, né, e falar que eles são filhos do meu grupo de vértices. Ele tem que fazer o assign de alguns vértices, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para o meu modificador mostrar o resultado da pose no modo edit. Então, aqui eu estou ligando aonde que meu rig está afetando. Então, ele pode afetar dentro do modo edit. Eu posso vir aqui, selecionar o vértice que não tem um grupo de vértices, né? Ou seja, esse vértice aqui ele não pertence a nenhum grupo de vértices, ele não tem nenhuma relação com nenhum grupo de vértices. Eu vou falar para ele que eu quero associar ele ao gancho. E agora, olha, aquele vértice selecionado ele pertence ao grupo do gancho. E esse aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou querer que ele seja associado à corda 01. Ó. Ele ficou de fora da corda 01.
Eu vou dar um assign. E agora ele está corrigido, né? Então eu posso não só ver qual vértice está estragado através do próprio modificador, ou seja, o próprio modificador pode mostrar quais vértices são defeituosos, como eu posso selecionar o vértice e ver quem manda nesse vértice, ou seja, eu tenho aqui uma opção para visualizar se ele tem grupo de vértices e qual que é a relação dele com o grupo de vértices, né? E eu posso fazer essa assimilação depois. Eu também posso limpar se tiver algum vértice que está no grupo errado, né? Então, se tiver um vértice no grupo errado, eu posso vir aqui e remover ele e limpar daquele grupo também. Isso aqui também vai ajudar, ó, esse grupo de vértices também vai ajudar a selecionar coisas, né? Por exemplo, se eu quiser selecionar a cabine, né? Eu tenho também uns comandos de select e deselect aqui, ó, que me ajuda a fazer seleção de peças separadas dentro do Blender. Mas agora, o que está acontecendo aqui, ó, é bem interessante. Ou seja, eu tenho um rig que controla o meu objeto, né? Ou seja, eu posso fazer as animações que eu quiser aqui, ó. Essas animações, elas já respeitam a hierarquia. E aí, o que acontece? Esse objeto aqui, ó, ele controla todas as animações que eu precisar fazer para esse objeto. Ou seja, todas as animações que eu quiser fazer com esse objeto vão ser produzidas por esse rig. Esse rig é uma espécie de controle geral da minha cena. Isso a gente vai ver nas aulas de animação, né? Nas aulas de animação, a gente vai ver como que a gente usa isso aqui para criar os ciclos de animação de um jogo e ter todos os ciclos concentrados em uma peça só, tá? Era isso que eu queria falar desse conteúdo, tá? Por agora, então a teoria acaba aqui, né? Mas eu vou responder as perguntas dos alunos que estão online. Então, eu não vou parar a gravação agora não. Mas se você queria só ver do que se trata fazer rig, é aqui que o rolê se encerra, tá? Aí eu tenho alunos aqui ao vivo comigo no Teams e o Rafael fez uma pergunta e eu quero ver qual pergunta que ele fez. O Rafael fez uma pergunta exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Se eu tenho duas animações diferentes, eu tenho que ter objeto duas vezes com dois ciclos diferentes? Não. Na verdade, porque eu tenho um rig, eu vou ter acesso a um editor de animações. Então, um rig faz todos os movimentos do objeto em cena e mais. Eu posso ter um rig para todos os personagens de um jogo, por exemplo. Ou seja, eu posso ter um único rig humanoide, né? Vamos desenhar isso bonitinho, né? Eu posso ter um único rig humanoide que faz as animações de todos os personagens de um jogo. Ou seja, todos os personagens de um jogo podem ser controlados por um único rig. Então, todas as animações vão estar num único objeto e esse objeto ainda consegue controlar múltiplos objetos. Então, isso aqui é muito poderoso para a gente e isso vai simplificar demais a nossa produção. Ou seja, uma vez que eu fiz um rig, eu tenho um controle unificado para várias situações dentro do software, né? Então, isso poupa trabalho no decorrer da produção de um jogo. Ou seja, esse ajuste aqui, ele é uma mão na roda pra gente, assim, ele é extremamente prático. Pessoas, mais alguma pergunta sobre esse assunto? Mais alguma dúvida sobre esse tópico? Se não tiver, também pode fazer perguntas sobre outros tópicos também, a gente pode responder outros assuntos. E também pode responder coisas sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu só quero que vocês aproveitem esse tempinho, eu ainda estou gravando, né? Então, eu queria que vocês aproveitassem esse tempo. Se tiver alguma dúvida, para mandar uma pergunta no bate-papo aqui. Obviamente, se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar também, porque vai saber o que vocês têm de ocupação na vida de vocês aí, né? Mas mais alguma dúvida, pessoas, sobre esse assunto? Lembrando que a aula de animação vai ser gravada, uma versão nova também, na turma do São Gabriel à noite, né? Então eu vou salvar inclusive esse exemplo aqui, ó,
Sem problema, Pedro. Faça a pergunta. Se ela for muito, muito esquisita, a gente assusta. Então, mas isso aqui está salvo. Eu vou usar esse exemplo na aula do Gabriel. Lembrando que eu estou gravando a teoria nas duas turmas alternando, né? Eu gravo uma teórica para vocês, uma teórica para eles, mas vocês têm que assistir as duas. E dessa forma eu estou dobrando a carga horária do curso sem perceber. Faça a pergunta, Pedro. Então, para os alunos matriculados, lembrando, se você está vendo isso aqui no YouTube, agora vai ter um monte de coisa direcionada para quem está matriculado no curso e vai ficar datado, que não faz sentido no futuro. Lembrando, os alunos têm que fazer um terceiro pack de modelagem para entrega, com 15 modelos, e 5 desses modelos têm que ser modelos que usam RIG. Tem, Pedro. Tem um jeito de multiplicar elas de um jeito uniforme. A questão é, será que você precisa delas? Será que você não precisa só de uma tampinha de textura e com umas pedras por cima? Porque vai gerar muito vértice se você duplicar todas elas. Ou elas vão explodir e sair voando, ou alguma coisa assim. Se elas vão ser estáticas, cara, a minha sugestão é, em vez de você fazer. Primeiro, eu não acho que elas vão ser uniformes, né? Mas vamos pensar o seguinte: deixa eu pegar aqui um arquivo novo e vamos fazer uma caixa de moeda, né? Eu colocaria uma textura de moedas aqui, ó, ou seja, eu desenharia uma textura de moedas aqui e pois é, mais natural então não é uniforme. Se é natural não é uniforme, é outra coisa, né? Então, vamos colocar aqui um é o contrário, né? Vamos pegar e fazer ela com um triângulo. Aqui, ó. É. Então eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a moeda, né? Certo? E aí eu vou duplicar ela aqui, ó. Eu vou fazer várias delas aqui, ó. De novo, eu não preciso muitas, eu preciso só de algumas, tá? Eu posso tampá-las com textura, tá? É, Aqui eu posso pedir com que cada uma tenha uma rotação pela origem individual, tá? Ou seja, aqui todas elas estão rodando, mas cada uma está rodando em torno do próprio centro, tá? E eu posso usar o randômico se eu quiser para afetar coisas, né? Tipo, se eu quiser, tipo, por exemplo, girar uma e que todas as outras girem mais randomicamente, né? Deixa eu dar um hide nesse cara aqui, ó. Deixa eu dar um hide nesse cara aqui. E deixa eu voltar aqui só para eu quero. E aí aqui, ó, o que acontece? Porque eu estou usando só um objeto, e estou usando esse randômico, ele vai deformar o espaço. Então não é esse randômico que eu quero, não. Tá? O que eu quero? Ser divertido. Eu quero, na verdade, o quê? Eu quero usar um negócio que é o select random. Né? Então, para mim, o select random, eu consigo reduzir a taxa aqui, ó, e escolher tipo só algumas delas. E aí eu vou rotacionar cada uma ao redor dela. Aí depois eu faço um outro select random. E eu vou fazendo seleções random e giros aleatórios. E aí uma coisa que você pode experimentar, que é bem legal, é apertar o R duas vezes. Porque aí você tem elas girando na órbita delas, tá? É... E aí, ó, o... Deixa eu ver.
E aí você vai colocar elas mais ou menos aonde ela vai ser visível, tá? Onde ela vai ser visível. E aí, tipo assim, você pode duplicar isso aqui várias vezes? Você pode. Deixa eu pegar um mediano aqui agora. Mediano, mediano. Você pode girar isso aqui várias vezes? Pode. Não precisa muita moeda, sabe? Não precisa muita joia. Você põe algumas e põe a textura por baixo, já funciona. Então uma textura de moedas aqui faria mais sentido. Aliás, deixa eu fazer, em vez de fazer isso aqui, ó, deixa eu fazer um plano com mais cortes. E nesse cara aqui eu vou querer o Subdivision Surface conectado apenas. Esse aqui é o Connected Only. Z. Então, esse cara aqui vai ter a textura e ele vai te dar essa coisa irregular, entendeu? Vou dar um Shade Smooth aqui rapidinho. Vamos dar um Alt Smooth. E aí ele vai te dar essa sensação de que é cheio. Se você procurar por assets, sei lá, cesto de fruta, baú de moedas, você vê que é meio que isso. Você já vai te dar a sensação de que tem uma pilha e que tem algumas lá. E não precisa mais do que isso, né, para convencer, né? Ou seja, você vai jogar para baixo quem você quer jogar para baixo, você vai, né? Eu faria a textura primeiro de uma moeda antes da coisa, né? Deixa eu ver essa imagem que você mandou. Pois é, as joias são gigantes, então só tem elas tampando a coisa, né? O que esse sujeito fez de diferente meu aí é que ele tá usando os assets maiores, né? Tá usando os assets maiores. Então ele preenche o espaço mais rápido, né? Então, isso aqui vira joia se eu quiser, né? Então isso aqui, se eu puxar isso vira joia, é só puxar para baixo que isso vira joia. E ele tá usando ela bem maior, né? Então ele tá usando umas joias grandonas assim, ó. Eu quero individual, eu quero individual. Cadê? Mas aí você não tem que ficar preocupando em preencher os buraquinhos, né? Você faz a textura por baixo, porque aí você faz menos joia e preocupa menos com a coisa. Mas é até bem rápido de fazer, ó. Eu acabei de transformar essas minhas moedas tudo em joia. Aí você escolhe uma para poder ficar mais para cima, você escolhe uma para poder ficar mais para baixo. Deixa eu apagar aqui umas moedas. Não hide. Deixa eu apagar essas moedas aqui que eu não. Exato. O macete é você não fazer, não achar que tem que fazer, por exemplo, o baú cheio de moeda para parecer que tá cheio de moeda, né?
o fato de estar transbordando e o fato de ter a textura da coisa por baixo já vai te dar essa sensação de que é um negócio mais cheinho, né? Então, aqui eu vou reduzir esse cara aqui, não precisa dele tão grande. Deixa eu ligar isso aqui. Smooth. Watch. Scale aqui. X vezes. Grab. Scale. Scale. Mesh. Center. Vamos pôr 60, que eu acho que vai funcionar melhor. 45 talvez. Não, 60. 60. Mentira, eu vou fazer diferente. Isso aqui eu vou fazer esse tudo virar flat. Esses tudo são flat. Face. Sheet flat. Beleza. E ó. É um saco cheio de. Aumentar a escala deles aqui também. Esse aqui eu vou dar um rotate aqui. Esse aqui é o que vai ficar caindo pelas beiradas. Esse aqui é o que tá quase caindo. E aí se a gente fizer. Às vezes tortinho assim, ó. A coisa vai. Se deixar, eu chego lá, entendeu? Se bobear. Se deixar, eu chego lá. Aí, ó. Isso aqui vai ajudar. Eu quero só tinha toros. 8 por 6, talvez. Fez X smooth. Vamos fazer uma escala aqui. Aqui eu quero ligar isso aqui com Connected Only. Grab pra cá. Grab pra cá. Alt S, exatamente. Chama Shrink Fatten.
que é engordar e emagrecer. É esse botãozinho aqui, ó. Schukenfetten. Mas você lembrou, pô. Você falou que não tá lembrando, mas você lembrou, pô. Sem conversa. X-Move, X-Move, Face, X-Move. Vamos vir aqui. Vou deixar sem perspectiva. Scale, Grab, Scale Z, Ctrl R. Eu não tô limpando nem fazendo ele direitinho não, tá, gente? Eu tô só me divertindo enquanto aparece a próxima pergunta. E vocês já me conhecem, vocês sabem que eu distraio, que eu sou fácil de esquecer o que eu tô fazendo, porque eu tô distraído com outra coisa, né? Então, 3, Ctrl 3. Quero vir puxar você pra cá. Quero rotacionar você. Pra cá. Eu quero bem tortão mesmo, então... Rotate. Rotate. Aí, ó. Aí a gente tem aí, ó, saquinho de dinheiro. Peraí. Você quer usar duas cores de Vertex Color. Então, Vertex Paint. Vamos vir aqui, ó. Então, vamos fazer o saquinho de ouro e saquinho de esmeralda, não é isso? É meio que esse conceito, né? Deixa eu checar. Vamos fazer assim, deixa eu checar. Tá. Quando você cria o cor de vértex, você tem isso aqui, ó, que é o índice de color, né? Então, vamos fazer que esse aqui é de esmeralda, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar, tipo, essa galera aqui, ó. E, e eu quero selecionar também aquele plano que eu fiz lá por dentro. Então, aqui eu vou pegar verdão. Shift K. E eu queria selecionar meu planinho lá também. Shift K. E, tá. E saco de esmeralda, né? E vamos pegar isso aqui, vamos colorir diferente também. Oxi. Aqui, ó, gente, eu tô comendo mosca porque você tem que apontar pro Edge para selecionar o loop, né? Então, o seu mouse tem que estar apontando pro Edge para selecionar o loop. Então, Vertex Paint. Aqui eu vou pegar e vou pintar isso aqui de mais clarinho, né? Tipo, mais ocrezinho assim, Shift K. E aqui mesma coisa, eu vou fazer isso aqui, Shift K. Então, tá. Aí o que acontece? Esse aqui é meu saco tesouro. Esse aqui é o
saco, tesouro, tá? Se eu criar uma nova camada aqui, ó, se eu criar um novo, novo índice de cor aqui, ó, eu posso falar que é o saco de, sei lá, rubi, tá? E aí na hora que eu for pintar aqui, ó, esse cara, então, eu não tô vendo ele aqui, né? Mas vamos fazer na brutalidade, só para vocês verem aqui, ó. Eu tenho dois, tá vendo? E aí, já que a gente tá fazendo dois, vamos aproveitar, né? Ou seja, já que vamos vir aqui, ó. Vamos no meu Vertex Paint. E aí eu vou fazer o contrário. Esse aqui vai ter a corda escura. E aqui vamos pegar esses aqui e vamos falar que eles são rubi. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei na aula de hoje sobre grupo de vértices, mas se eu tivesse criado um grupo de vértices chamado joias, selecionar isso ia ser muito mais fácil, né? Ou seja, eu posso fazer grupo de vértices só para ajudar minha seleção também. Eu não preciso fazer grupo de vértices exclusivo para rig, não. Tá? O grupo de vértices é para qualquer tipo de seleção ou separação que você quer fazer. Então, shift K. E aqui você tem o mesmo objeto com duas cores, tá vendo? Então você não precisa fazer dois objetos se o que está mudando é só a paleta de cor. Tem outras formas de mudar a paleta de cor, tá? Você tem como pegar a cor de um objeto e ficar tratando ela para mudar, né? Mas aqui, ó, de novo, eu poupei um pouco a vida lá de quem for fazer o jogo, né? Colorir tudo de uma vez é um negócio que chama Set Vertex Color. Tá? Ele pega a seleção inteira e ele ajusta uma cor só, tá? E, gente, minha recomendação continua a mesma. Você viu eu abrir no menu, termina de ler ele, tá? Tipo, aí é Smooth, e Dirty, e Levels, e Hue Saturation, né? E Hue Saturation, oh boy. Então, dá uma sacada nas opções que você tem, porque é Dirty, porque eu não fico fazendo, pegando a mãozinha não, viu, galera? Eu falo assim, ó, lê aí, né? Então, olha que barato. Eu joguei um Dirt nesse aqui, ó. Vamos jogar um Dirt de novo. Dirt Vertex Colors. E ele já ganhou uma dimensão diferente, assim. Deixa eu tirar aqui o cavidade, só pra vocês verem o que ele marcou de cor. E já ficou super interessante, ó. Eu já... Smooth. Né? Então, você tem 7. Tá vendo? E você pode ter várias dessas, tá? Aí você tem que testar lá na Unity, porque na Unity ele vai te dar os canais, você vai ter que ficar trocando os canais lá, mas é parecido também. Mas aí você pode fazer por código, não é não é problemático não, tá? Mas foi bem rapidinho de fazer esse asset, não foi? Quem é que tava querendo fazer? Era o Pedro que tava fazendo o saco de joia. Foi bem rapidinho de fazer, não foi? Aqui o que falta fazer é ajustar essa minha
essa coisa do fundo aqui, né? Então, deixa eu apagar esses caras aqui temporariamente, esconder eles, dar um hide. Não. Pá, mentira. Deixa eu dar um hide aqui, hide. Esse cara aqui eu tenho que ajustar ele, porque eu esqueci de encaixar ele aqui, ó. Esse aqui é mais cheinho, né? O rolê mais vazio. Fica a seu critério. Acho que assim tá bom. Acho que assim tá bom. Se eu quiser ver as cores aqui, é só pedir para ele mostrar para mim as cores do Vertex. E eu gosto geralmente de deixar o flat também, porque dá um barato. Aí, ó. Pessoas, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Lembrando que se não tiver, a gente sempre pode encerrar, porque afinal de contas, eu sei que vocês estão no corre para entregar um TI, não é isso? Vocês estão suando uns balde aí para entregar um TI. E, e aí, quem tiver matriculado nessa matéria e na matéria de TI, é só bom lembrar que as notas de TI já foram lançadas. As notas do PEC 2 de modelagem eu ainda vou começar a corrigir, eu ainda nem abri. Só Deus sabe quando que eu vou conseguir terminar de corrigir esse PEC 2. Mas já tá na missão, assim, já tá bem na reta final, então não tá mais tão apertado igual tava semana passada. Mas eu tô fazendo o possível para entregar o quanto antes as notas, pra vocês terem uma noção de como que vocês estão, inclusive no TI. Eu sei que tem gente que já tem nota para passar, inclusive, né? Então eu quero tentar fazer o mais parecido possível com modelagem de objetos também, para as pessoas falarem, ah, não, peraí, eu já tenho os pontos, não precisa preocupar mais com isso, que eu sei que, mesmo a gente falando que ponto não é importante, eu sei que vocês ainda preocupam com eles. Então, tô fazendo o máximo para correr com isso, tá? Então, assim que eu puder, eu lanço as notas do PEC 2. E o PEC 3 vai ser uma correria danada. E o PEC 3, lembrando, 5 dos objetos do PEC 3 tem que ter rig. E alguma coisa movimentando, não é uma animação bem feita, do tipo, já tô animando bem pra caramba, mas mostrando que você sabe gravar, nomear action, então a gente vai fazer 5 disso, tá? E que a aula de animação, de como que grava animação e como que edita animação, vai estar na aula teórica de quinta da São Gabriel, mas vai estar no YouTube na sequência dessa daqui. 5 objetos tem que ter rig no 5 objetos tem que ter rig. E aí cada objeto pode ter uma ou duas animaçõezinhas. Mas eu abro aqui os critérios para vocês de novo. Lembrando que os critérios ficam na nossa pasta lá na nossa pasta de criação de assets. Assets são os critérios, eles ficam aqui na nossa pastinha. É onde vocês entregaram os packs também, né? Então não. Gente, é um exercício de fixação, tá, gente? Eu peço mais de um porque é um exercício de fixação. É pra você fazer, errar, corrigir, fazer de novo, ver se acertou. Então, geralmente eu peço mais de um para poder ter uma fixação boa do conteúdo, tá? E aí, 5 dos 15, tá vendo? 5 dos 15 modelos possui rig e animação, tá? Aí tem modelo que vai ter uma, tem modelo que vai ter duas animações. Mais importante é que a animação esteja gravada do que
porque tudo. É o exercício de fixar de... Eu sei criar um action, eu sei nomear um action, eu sei posicionar ele, tá? Mas 5 dos 15 modelos tem que possuir rig. E... De novo, o ideal, né, todos os modelos são para o jogo do TI, não sei se vocês lembram disso, né? Quando eu respondi essa pergunta, às vezes fora do horário de aula, mas todos os modelos são para fazer o jogo, né? Então, os modelos são para o cenário, os modelos às vezes são para interface, né? Então, às vezes você vai fazer a animação do ícone de interface que você criou, por exemplo, né? Aí é aquele inferno da liberdade que eu deixo vocês criarem as coisas, vocês ficam mais perdidos do que cachorro caiu de um caminhão de mudança, né? Mas eu não fico determinando se tem que ser equipamento, se tem que ser elemento de interface, se tem que ser tipo nave ou tanque, sei lá. É só pensar com carinho no jogo e o que, que você pode fazer para melhorar o seu jogo. Porque a gente tem uma data de entrega de TI, mas vocês têm que entender que a gente continua melhorando o jogo. O jogo é o portfólio de vocês. Tipo, o jogo não é um negócio você pegar nota e passar no final do semestre, sabe? O modelo não é um negócio você pegar nota e passar no final do semestre, não é isso. O modelo é você mostrando que você tem uma capacitação que você pode trabalhar nesse mercado. Você mostrar para as pessoas, olha, eu sei fazer isso, você precisa que eu faça isso para você. Né? Você chegar numa empresa e falar, olha, você usa modelo 3D, eu sei fazer modelo 3D. Vamos fazer um acordo aí, ó. Vocês me dão umas paçoca e eu te dou uns modelos. Então, mesmo que a gente tenha entregue o TI, mesmo que vocês tenham tirado as notas, é importante que vocês continuem melhorando o trabalho de vocês, tratando eles como portfólio. Não, você vai. Provavelmente você vai refazer mesmo sem perceber, Rafael, porque se você arrumar trabalho na área de jogos, você vai fazer TI o resto da vida, não é isso? Porque o TI é fazer jogo. Né? Nosso TI é produzir jogos. Vou salvar esse saquinho de tesouro também. Joia. Deixa eu abrir o tanque. Deixa eu limpar a pose aqui, ó. Podia ter feito mais bonitinho esse cara, né? Podia ter mais bonitinho. Deixa eu desligar o wireframe aqui, que eu não preciso mais dele. Mas aí vocês pensam direitinho, com calma, o que vocês querem fazer de animação ou de... Eu podia ter feito esse, na verdade, Eu vou mudar isso aqui. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Pra na hora que eu girar... Ó, vai atacar, ó. Se a gente fizer agora isso aqui, ó. Deixa eu girar. Eu posso... a aula de quinta-feira agora, da turma do São Gabriel, é sobre animação a teórica. Então, na quinta-feira à noite já vai ter aula teórica de animação. E aí, semana que vem, a gente já pode ver alguma coisa que vocês criaram, tá? Mas já existem essas aulas a versão do ano passado, né, dessa matéria. Então, vocês conseguem ver por ela e já começar. Você não precisa esperar a aula de amanhã, não, tá? Eu já explico lá, não mudou nada tecnologicamente a respeito disso, não. Ó. Você tá chegando lá no jogo e o tanque vem pra cima de você, assim, ó, o guincho vem pra cima de você, querendo te dar uma
Na vaiada, ó. Talvez eu tivesse que ter feito um para cada roda, só pra fazer igual carros, que a base mexe diferente das rodas. Eu acho que eu vou fazer isso, hein? Acho que eu vou fazer isso, já que não apareceu nenhuma dúvida. Acho que eu vou pegar esse cara aqui, subir ele pra cá, dar um scale. Então esse cara controla a base. Eu acho que eu vou tirar as rodas desse controle. Então eles estão na base, eu vou remover. Você fala o aula de feedback? É isso que você tá perguntando? Semana que vem já é aula de feedback pra vocês. Semana que vem já é sobre isso. Deixa eu remover isso aqui e vamos criar um para cada roda. Depende do personagem. Ô, Rafael, pensa em design, cara. Pensa em design. É o design que vai definir o que você precisa, sabe? Não tem uma regra escrita. Tipo, e para personagens são necessários 500... Não, não, é mais tipo assim, qual que é o design que está sendo feito? Qual que é a pose que é necessário fazer? Eu estou mudando esse objeto porque eu quero fazer uma pose mais dinâmica. Então, por causa disso, eu vou criar uma roda esquerda e vou criar uma roda direita. Vai, né? Elas não ficaram como você queria, mas elas ficaram legais. Porque se elas ficaram diferentes do que você queria, mas ficou bom, vale. Ué. A gente descobre as coisas no processo. Não é como se a gente precisasse saber tudo para fazer, né? A gente aprende no processo. Mas na Unity é que fica escuro, porque lembra que as cores elas têm que funcionar na Unity, no jogo. Porque aqui no Blender a gente configura a cor pra caramba, dá pra fazer ficar com a cara que a gente quer. Mas. Como é que eu nomeei? Como é que eu nomeei esse cara? Confere na Unity, porque se no flat, cara, é aquele negócio, se no flat tá ok a cor, tá ok a cor, tá? Se no flat tá do jeito que você quer, tá do jeito que você quer. Isso aqui é iluminação, tá? Se no flat tá ok as cores, tá ok as cores. Isso é um bom jeito de conferir, tá, gente? Confere no flat. Desliga as coisas de iluminação, desliga as cavidades, desliga a sombra. E só vê a cor chapada da coisa. Então, essa aqui é a roda o quê? Como é que era o nome? Roda.l. Ponto L. Isso aqui vai ser roda.l. E aí, ó, para quem ficou vendo essa aula até agora e está acompanhando e não está achando que essa aula é só uma injeção de linguiça, isso aqui, ó, é um rolê importante para rig que a gente vai ver várias vezes no curso. Então eu não me preocupei em inserir nessa aula até agora, mas como eu continuo fazendo, é bom ter um bone root no seu rig, um bone raiz que manda em todo mundo. Esse é um negócio bom de ter. Esse bone não é para deformar ninguém, ele não trabalha com deformação, mas é ele que manda nas peças principais, assim. Ele é tipo o pai de todo mundo, assim. Então, aqui, ó, porque eu tenho esse bone, deixa eu voltar aqui pro estúdio. Porque eu tenho esse bone root aqui, eu consigo, por exemplo, fazer com que cada roda faça uma pose diferente da outra, mas eu continuo tendo
pouco de controle sobre o objeto inteiro. Tá? Então ter um Bone Master, um Bone Raiz é importante. Isso aqui vai me dar uma pose mais interessante para o meu guindaste, porque agora eu posso erguer ele em relação às rodas e eu posso fazer as rodas arriando. Então isso aqui vai me dar mais potência no meu rig. Ó. Então agora o rig ficou melhor. Né? Aí eu quero que salvar isso aqui também, salvar essa pose. Então esse aqui ficou um pouquinho mais bacana esse rig do que o meu rig original. E aí, como o Rafael falou assim, você quer mais detalhe num personagem humano? Não é o personagem, mas são as poses e o design é que vai realmente definir quantos bones eu vou colocar, ou quais são as sequências de bone, né? Aqui já dá pra fazer miséria de acting, né? Meio que já dá pra ver que dá pra fazer miséria de acting nesse guindaste, porque eu consigo fazer ele arriando as rodinhas, consigo fazer ele tombando elas, eu consigo ter um monte de soluções visuais aqui pra coisa. Então deixa eu salvar esse cara aqui. E, pessoas, encerrou de pergunta? Encerrou de dúvidas? A gente vai voltar pro ofício de fazer TI e finalizar a semana? Tá? E aí, só comentando com o Wagner. Wagner, confere no Flat se as cores estão ok. Joga na Unity. Se você puder, se o seu jogo não depende de iluminação, tem um material de partículas que chama Unlit, que ele funciona com Vertex Color, e é só olhar a aula de introdução a Bake que eu mostro esses materiais. Eu mandei o link mais cedo aqui nesse bate-papo, mas eu mando de novo, porque vocês sabem como é que eu sou. Né? Então, a nossa aula de... não faço a menor ideia. Qual que é? Vamos vir aqui e abrir essa aula aqui de introdução a Bake. No comecinho dela tem isso, tá? E porque se eu for abrir a Unity aqui, vai demorar demais. Ela é muito devagarzinha, tá? Mas aí a pergunta é, encerrou? Terminamos por aqui? Eu sei que dúvidas vão aparecer, tá? Eu sei que vocês vão ter... Lembra, é processo de aprendizado, então vocês vão errar no processo de fazer o rig, normal. Vai revisando, vai revendo a introdução da aula, quantas vezes precisar, vai fazendo junto. Mesmo com muita experiência, a gente erra e rig, não fica assustado não, tá? E tem uma hora que a ficha cai. Você fala assim, não, essas são as etapas, esses são os processos que eu preciso, essa informação que eu tenho que controlar. Uma hora essa ficha cai. A gente vai ter aulas de feedback disso também, tá? Mas aí eu vou, como sempre, agradecer todo mundo que compareceu à aula, né, que é ao vivo comigo, todo mundo que assistiu e está vendo até agora por algum motivo, podcast na vida da pessoa. E quem mandou as perguntas, quem participou, quem só assistiu, obrigado a todo mundo. E daqui a pouco essa aula vai estar disponível para vocês que estão aqui comigo ao vivo. Daqui a pouco ela está disponível para vocês no YouTube. Se você está vendo no YouTube, meio que você já sabe, né? Então, obrigado a todo mundo aí.